Fala aí pessoal, Thiago aqui de novo falando com vocês. Deixa eu ver se o microfone tá ligado, pera aí. Tá ligado. Fala aí galera, Thiago aqui de novo falando com vocês. E agora o que a gente vai falar é sobre legislação, tá? Pessoal, até março, fevereiro de 2017 não havia legislação alguma vigorando aqui no nosso país, tá? Então quando a gente começou a trabalhar com drones, a gente se baseou muito nas normas americanas e visando que um dia, quando as normas entrassem em vigor no Brasil, elas seriam praticamente as mesmas americanas, só que traduzidas para o nosso país, para a nossa língua, e foi isso exatamente que aconteceu. Em março de 2017, aproximadamente, a ANAC, a Anatel e o DSEA, eu vou explicar um pouquinho com calma isso daí para vocês, elas criaram as normas brasileiras de uso de drone, tá? Eu vou explicar para vocês as normas. Pessoal, no Brasil, embora muitas pessoas falem mal dos órgãos de fiscalização brasileiros, a ANAC, a Anatel e o DSEA regulam o uso de drones no Brasil de uma maneira bem bacana, tá? Inclusive, esses representantes nacionais são chamados para palestrar pelo mundo afora para falar sobre essa metodologia de controle. E é claro que tudo tem o seu defeito, tem o seu erro, mas eu acho que tem muito mais ponto positivo e eles estão no caminho correto, embora um pouco lento, mas correto, tá? Vamos lá. Hoje no Brasil, quem controla e regulamenta o uso de drones são 3 órgãos, tá? Depois tem um quarto extra ali que eu vou comentar, mas vocês vão entender. O primeiro deles é a Anatel, segundo, DSEA e o terceiro, ANAC. Ou se você quiser colocar a ANAC em segundo, tanto faz, tá? Anatel, ANAC e o DSEA. Vamos lá. Primeiro de tudo, gente, a Anatel, ela vai registrar, ela vai cadastrar a frequência de transmissão do seu rádio controle para o drone, tá? Então a Anatel vai fazer esse registro de transmissão, tá? É igual telefone, igual rádio amador, é o mesmo padrão de registro, tá? Os drones comprados aqui no Brasil, de maneira de procedência legal, eles já vêm homologados pela Anatel. Caso vocês comprem um drone fora do país, ele não vai vir com essa homologação. E até pouco tempo atrás, você tinha que pagar uma taxa para fazer essa homologação do seu drone, caso tenha sido comprado fora. Embora eu já tenha visto pessoas, amigos nossos, comprando drone nos Estados Unidos e num site como a Amazon, por exemplo, e ele já vira homologado pela Anatel. Isso talvez ocorre porque eles direcionam a compra do equipamento para o país do cliente, que no caso é Brasil, então eles direcionam um homologado, tá bom? Mas como eu estava dizendo, caso não tivesse homologação, até pouco tempo atrás você precisava pagar uma taxa de aproximadamente R$300 para fazer essa homologação na Anatel. Isso não existe mais. A taxa, tá gente? Caiu a taxa de homologação, então caso você compre um drone fora, é só você fazer a homologação pela internet e cadastrar e registrar o seu drone na Anatel, tá bom? Esse é o primeiro passo, o primeiro órgão fiscalizador do Brasil para o uso de drones. O segundo órgão, pessoal, é a ANAC. Vamos começar aqui, ao invés de falar sobre o DSEA, vamos falar sobre a ANAC. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ela vai cadastrar os pilotos e as aeronaves, tá? Como assim? Vamos comparar isso como se fosse uma placa de carro, que você tem o cadastro da placa com um código, é a mesma coisa no caso dos drones, tá? A ANAC foi a agência que disse para nós, como comentado nos primeiros vídeos, que já possuíam mais de 60 mil drones registrados no Brasil e desses 60 mil, 20 mil em nome de CNPJ, tá? Foi essa agência que comentou isso, é a ANAC, ela que vai fazer o cadastro de piloto e o cadastro de aeronave, tá? Vocês vão entrar num site da ANAC e vai emitir essa certidão para vocês. Essa certidão estará escrito o quê? Que este operador está habilitado a pilotar essa aeronave em todo o território nacional. Então a ANAC que vai fazer esse cadastro de vocês. Esse documento é muito importante, ele é uma folha que você pode imprimir ela, levar digital. E só que eu dou uma dica importante aqui para vocês, gente.
órgão fiscalizador gosta bastante de papel, né? Até caso aconteça alguma coisa em uma possível abordagem, até você pegar, abrir no computador, abrir no celular, isso pode demorar um pouco e ser um pouco complicado para vocês. Então a minha dica é: imprimam essa folha da ANAC. Quando vocês adquirirem o seu drone e fazer o cadastro da ANAC, imprimam. É muito fácil de seguir o passo a passo. Imprimam esse cadastro e levem sempre na maletinha do drone com vocês, tá bom? Terceiro órgão é o DCEA. O DCEA, ele controla e regulariza o espaço aéreo, tá bom? Gente, assim como aviões e helicópteros, os drones oferecem risco ao espaço aéreo e precisa ser regulado. E o DCEA faz isso através de um sistema chamado SARPAS, que é um sistema único e exclusivo para uso de drones, tá? SARPAS, SARPAS. Então é isso, gente. O SARPAS é onde você vai pedir a liberação de voo, em qual dia você vai voar, qual horário você vai voar, por qual altura você pretende voar, e ele vai te dizer se você pode ou não pode voar. A partir desse momento você emite uma certidão, que é a liberação de voo. Isso é outro passo importantíssimo e obrigatório para você voar, tá bom? Pessoal, lembrando que esses cadastros eles só vão ser precisos se vocês estiverem se tratando de drones acima de 250 gramas ou igual, tá bom? Então acima de 250 gramas ele passa e começa a entrar na classe 3 de drones, e você precisa de todos esses documentos. Então vamos lá. Assim que eu falei para vocês de ANAC, Anatel e DCEA, esses são os 3 órgãos que regulamentam os usos de drones. Lembra que eu falei que tinha um quarto? É o Ministério da Defesa, tá? O Ministério da Defesa, ele só vai ser útil para vocês para quem for fazer mapeamentos de áreas grandes, tá bom? Então passou de uma certa área, o Ministério da Defesa entra para liberar isso ou não e vai controlar isso de uma maneira separada dos outros 3 órgãos, tá bom? Beleza. Então agora vamos falar, já que a gente sabe dos 3 órgãos que regulamentam o uso de drones no Brasil, vamos falar dos documentos que são necessários, obrigatórios, para vocês andarem e terem para fazer um trabalho ou hobby, caso passe de 250 gramas. Quais são eles? A Anatel, como eu comentei, ela possui um selinho de homologação. Então essa homologação ela é um item obrigatório. A ANAC, que eu comentei, possui a certidão, item obrigatório, coloca aí. O DCEA, ele libera através do SARPAS, como eu comentei para vocês, uma liberação de voo. Então, coloca aí também, liberação de voo. Temos 3 documentações, né? Quarta documentação obrigatória, manual de voo. O que é um manual de voo, gente? Manual de voo nada mais é do que um manual que vem no drone de usuário, tá? É obrigatório você ter esse documento com você, tá? Muita gente acha isso engraçado, mas é obrigatório você ter esse documento portando junto com a maletinha do drone, o manual do drone. Outro documento obrigatório é o manual de avaliação de risco. Documento de avaliação de risco. Esse documento de avaliação de risco, ele tem uns modelos na internet que você consegue achar muito facilmente, e lá nesse modelinho você vai colocar quais são os riscos de operar o drone no local que você está querendo operar ou irá operar e trabalhar, tá? Então você coloca lá o risco de 1 a 5 para sobrevoar pessoas não anuentes, por exemplo, que são pessoas que não têm ciência dessa operação. Isso é outro documento. Bom, então agora temos 5 documentos e eu vou falar do 6º para vocês, que é muito importante e é obrigatório também, que é a apólice de seguro obrigatório reta contra danos a terceiros, tá? Pessoal, esse documento ele é muito importante e não é todo mundo que tem a ciência dele, de que é necessário, ele é obrigatório, não só para uso profissional, tá? Então a partir de 250 gramas, todos os drones, seja para uso profissional ou hobby, você precisa ter essa apólice. O que é essa apólice? É uma apólice de seguro onde cobre danos a terceiros. É igual um seguro de carro, vamos comparar um seguro de carro assim, né? Você tem um seguro onde cobre furto, onde cobre
queda, onde cobre amassar o seu carro. É a mesma coisa do drone, você tem vários tipos de seguros, só que o obrigatório é o que cobre danos a terceiros, e o valor desse seguro ele é aproximadamente R$500 anuais, tá? Então, como vocês viram aí na parte de mercado de trabalho, esse valor ele é coberto muito facilmente. Com o trabalho que você faz, esse valor já é ressarcido, então vale muito a pena, é importantíssimo e profissionaliza vocês quando vocês forem começar a ingressar no mercado de trabalho, ter essa documentação que é exigida por diversos clientes nossos e é o correto, né? Então esses são os 6 documentos obrigatórios, tá, gente? Para vocês portarem junto quando forem pilotar o drone profissionalmente ou por hobby, passando de 250 gramas. Gente, vamos só recapitular uma partezinha que eu comentei com vocês quanto à liberação de voo no DCEA. De acordo com as normas, norma de drone no Brasil, ICA 10040, você tem alguns princípios, né, nessa norma. Então, para você se libertar um pouco mais fácil dessa burocracia de liberação de voo, existe um princípio chamado princípio das sombras, onde você pode voar em um local até a altura máxima do objeto de dentro desse terreno. Vamos supor, você está voando dentro de um sítio e nesse sítio tem uma caixa d'água de 15 metros. Se você ativar o princípio da sombra na liberação, essa liberação ela sai automática e instantânea, é só um registro mesmo, mas você precisa fazer. Significa o quê? Você vai sobrevoar no máximo 5 metros acima dessa caixa d'água em um raio de 30, tá, dela. Então você está voando nas sombras dessa caixa d'água, não oferecendo risco ao espaço aéreo, tá bom? Então esse é um ponto importante só que eu precisava comentar com vocês. Bom, essa nossa aula então foi sobre regulamentação, sobre os pontos importantes de regulamentação, quais são os itens obrigatórios e as documentações que você precisa ter quando for pilotar o seu drone e levar contigo, tá, gente? A fiscalização ela está cada vez mais rígida, está ocorrendo, eles estão pedindo essas documentações, então isso é obrigatório e é muito importante vocês levarem com vocês em todos os voos. Beleza, galera? Valeu por mais um vídeo, estamos aí. Valeu!